Alô, galerinha do terceiro ano. Vamos dar início agora com a aula de ciências da página 221. Então, começando na 220 e terminaremos na 224, tá? E vamos falar hoje um pouquinho sobre o som, tá? Na página 220, falando um pouquinho sobre o som da capoeira, né? Então, vamos dar início, vamos prestar atenção um pouquinho, porque para vocês entenderem o porquê dessa citação sobre o som da capoeira, para a gente poder dar continuidade à nossa aula de hoje, né? O conteúdo de hoje, que fala sobre o som, né? Então, vamos lá. O som da capoeira na página 220. Na página 220 está mostrando aí uma imagem representada de uma capoeira, né? Da dança da capoeira. Então, na verdade, a capoeira é uma mistura de dança, luta, esporte, música e brincadeira. Então, a capoeira ela não é só uma dança, não é só um ritmo, não é só uma música, não é só um esporte, não é só uma brincadeira. Ela é tudo isso. Ela é dança, ela é luta, ela é esporte, ela é música e ela é brincadeira. E ela foi criada no século XVII por escravos africanos da etnia Bantu. Por causa da origem, ficou proibida oficialmente no Brasil até 1937, embora nunca tenha deixado de ser praticada, mas ela foi proibida até esse ano, né? A capoeira é praticada por 6 milhões de brasileiros no mundo. São 8 milhões de capoeiristas espalhados por mais de 160 países. Você já deve ter visto, né, a apresentação de uma capoeira, né? Se não viu pessoalmente, viu por vídeo ou por foto, tá? Então vamos lá para a gente poder estar entendendo nossa atividade de hoje, nosso conteúdo de hoje. A capoeira é acompanhada por um instrumento musical chamado berimbau. Então, o berimbau, ele é um instrumento de corda que embala o ritmo dessa mistura de luta e dança, conquistando todos os participantes da roda. E o berimbau, ele é feito então olha só aí, ele é feito de vareta de madeira, com pedra, arame de aço, cachixi, cabaça e um arco de madeira. Então, é com esses materiais que é feito esse tipo de instrumento. Então, nós vamos agora dar início ao nosso conteúdo para poder você estar entendendo por que nós falamos deste tipo de instrumento e dessa representação de dança e luta, né? Porque não só a dança, mas é a luta. Então, o nosso conteúdo de hoje está falando sobre o som, que está lá na página 221 do livro didático de ciências. Então, segundo o nosso livro, está dizendo o seguinte: os sons, como produzido pelos instrumentos musicais, o berimbau, na página anterior, são percebidos pelos corpos humanos por meio de sentido chamado audição. Então, olha só. Os sons são ondas produzidas por vibrações de algum objeto. Então, os sons são ondas produzidas por vibrações de algum objeto. No caso do berimbau, a parte que vibrou foi o arame de aço, que é onde o capoeirista, né? Ele tocando o berimbau, ele
com uma vareta de madeira, ele bate na corda e com o cachixi e como é o nome disso aqui? A cabaça, ele forma o som que é reproduzido por esse instrumento. Então, é através do arame de aço que é produzida o quê? Essas vibrações desse objeto. Então, as ondas produzidas não podem ser vistas, mas as nossas orelhas captam as vibrações que elas causam no ar. Então, nós percebemos a diferença dos sons em ambiente porque eles fazem parte do nosso tímpano, membrana que existe dentro das nossas orelhas que faz a vibrar, que no caso nós conseguimos sentir a vibração, né? Então, observe o esquema abaixo. Então, olha só, aí embaixo eu tenho um tambor, né? O tambor com a sua baqueta. Então, preste atenção. Primeiro, o que eu digo aí? Que o tambor, ele é a fonte da vibração desse instrumento. Então, o meio da propagação desse instrumento é o barulho, o som que ele emite. E o receptor é aquela pessoa que recebe o som. Então, vamos lá. Primeiro, ao bater com a baqueta na membrana do tambor, ela vibra. E o ar ao redor da membrana do tambor também começa a vibrar, produzindo as ondas sonoras. Essa vibração chega até as nossas orelhas e nos faz perceber o som. Então, preste atenção. Temos o instrumento na qual emite um som, no qual nós realizamos esse som através dessa baqueta. Então, ao bater a baqueta no tambor, ela vibra. E o que acontece? O ar ao redor dessa membrana do tambor também começa a vibrar, produzindo as ondas sonoras, que é onde sai a propagação do som, que a gente sente o som do batuque das baquetas no tambor. E essa vibração chega até as nossas orelhas e nos faz perceber o som. Então, nós chamamos isso de receptor. Receptor é a recepção do som, é a vibração que chega até as nossas orelhas e faz a gente perceber o som. Então, o tambor ele é considerado a fonte, o meio de propagação é o som e o receptor é aquele que escuta a mensagem, escuta a vibração da membrana, né? Na página 222, nós temos um trabalhinho para fazer. E esse trabalhinho vai ter que todos vocês criar esse tambor, construir, né? Esse tambor e enviar uma foto de vocês com este tambor. Vai estar valendo ponto já para nossa avaliação do quarto bimestre, tá? Então, preste atenção. Construir o tambor, tirar uma foto e enviar para a tia Valesca, tá? Para a gente poder estar avaliando para a prova desse bimestre. Continuando na página 223, os fatores que influenciam a propagação do som. Então, vamos lá. Os fatores que influenciam na propagação do som. O som se propaga pelo ar do ambiente. Então, preste atenção. Quando estamos em um ambiente com portas fechadas, temos dificuldade de ouvir o som que vem do outro ambiente. Isso acontece porque a distância, algumas paredes e a porta dificultam a propagação do som. Um exemplo que o nosso livro cita:
Quando estamos no banheiro tomando banho e alguém nos chama do lado de fora, temos dificuldade de ouvir. Isso já aconteceu com você? Então, o exemplo está aí, ó. A mãe grita: filho, te chamei várias vezes, venha jantar. E ele lá todo sererepezinho, tomando seu banhozinho lá na sua banheira. Então, ele não ouviu a mãe chamar por causa de quê? Por causa das paredes, por causa da porta fechada. E por ele também estar ali brincando, né? Ele não prestou atenção no que a mãe estava chamando do outro lado. Aí logo em seguida, na mesma página, você vai responder isso aí de acordo com o que você entendeu dessa figura. Então, por que você acha que a criança não ouviu a mãe chamando? Aí você vai me dizer o porquê que você acha que a criança não ouviu. E o segundo, o que interferiu que o som da voz chegasse até a criança? Então, você vai me dizer o que houve de interferência aí que a criança não ouviu a voz da mãe chamando por ela, tá? E na página 224, tem uma pequena atividadezinha. Então, a pequena atividadezinha, ela está falando da propriedade do som, tá? Tá assim. Todos os sons são iguais? Você acha que todos os sons são iguais? Sim ou não? O que faz um som ser diferente do outro? O que você acha que o som faz ser diferente do outro? Agora você vai fazer silêncio, fechar os olhos por alguns instantes e prestar atenção a todos os sons que você está ouvindo. Aí você vai me descrever no espaço abaixo tudo que você conseguiu ouvir. Então, você vai fechar os olhos, vai ficar prestando atenção no que você está ouvindo. E no que você ouvir, você vai escrever ali. Ah, tia, mas eu não estou ouvindo nada. Está ouvindo sim alguma coisa. Ou aí vendo o barulho da televisão do outro lado, ou alguém varrendo a casa, ou alguém mexendo nas panelas, ou alguém chamando, ou cachorro latindo, ou o som dos passarinhos. Algum som você está ouvindo, então você vai me descrever aí, tá? Aí você, logo em seguida, no número 2, você vai responder: qual som estava mais alto? Qual desses sons aí que você escutou, qual desses era mais alto? E o 3, qual o som estava mais baixo? Aí logo em seguida tá assim: os sons os sons possuem algumas propriedades que fazem com que sejam diferentes uns do outro. Agora converse com seus colegas e responda. Como o som pode ser? Então não precisa você estar conversando com o colega, você pode estar até perguntando para a mamãe, para o papai, ou até mesmo na hora da nossa aula lá na nossa aula, você está conversando com teus colegas mais na sala virtual, né? Você pode estar perguntando: como o som pode ser usado? O som pode ser, como ele pode ser? Ele pode ser alto, baixo, forte, fraco, grosso, fino, longo, curto, comprido. Então, isso aí você vai me responder. Como o som pode ser, tá? Então, essa é a página do livro de atividade do qual nós estamos falando sobre o som. Agora eu vou deixar um exercício da página, somente esse exercício da página 41 do livro de atividade, que diz assim, sobre as propriedades do som. Você vai me pesquisar o significado do timbre. O que quer dizer o timbre? Então, essas são as propriedades do som. Timbre. O que é o timbre? O que é a altura? O que é a duração? O que é a intensidade? Então, você vai pesquisar sobre as propriedades do som. O que significa as propriedades do som? Timbre, depois a altura, depois a duração e depois a intensidade.
E logo no número 2 está escrito assim: agora ligue as colunas relacionando corretamente as propriedades do som às frases. Então, você já vai saber o que é um timbre, o que é uma altura, o que é duração e o que é intensidade. Isso aí é pesquisa, tá? E depois nós vamos já estar inserindo isso também na próxima aula com a próxima que virá. Então, o timbre, a altura, a duração, a intensidade, você vai ligar justamente com as seguintes frases. A voz da cantora é muito estridente. Segundo, o bombeiro está chegando, posso ouvir a sirene. Terceiro, eu conheço a voz, é do meu cantor favorito. E quarto, o despertador tocou 1 minuto sem parar. Então, o despertador tocou 1 minuto sem parar. Então, você vai identificar com essas frases, correlacionando com essas propriedades, o timbre, a altura, a duração e intensidade. Então, você vai pesquisar o significado para depois estar respondendo, ligando a questão número 2. É somente essa atividade, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima aula. E não esquecendo que o tambor é para ser feito e tirado uma foto e enviado para a tia Valesca, tá? Que vai valer ponto para a prova desse bimestre, tá bom? Não esqueça de fazer a produção e enviar para a tia Valesca, tá bom?